Olá, bom dia. Você acompanha a partir de agora, aqui na TV Assembleia, a sessão ordinária desta quarta-feira. A pauta de votação de hoje traz 6 projetos que tramitam em regime de urgência. O primeiro deles é a proposta do Tribunal de Justiça, que altera o mapa de serventias judiciais no Estado a partir da criação, divisão e desativação de cartórios e tabelionatos. A matéria já foi aprovada pela Comissão de Justiça e aguarda o parecer da Comissão de Finanças antes de ser votada aqui pelo plenário. Vamos então acompanhar os trabalhos de hoje. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico. Invocando a proteção de Deus, declaro a sessão aberta e convido ele, o delegado Danilo Maense, para que possa proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos, homens e mulheres, estejam presentes neste plenário, que se coloquem em posição de respeito. Isaías 59, versículos 14 e 15. A justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. Muito obrigado. Fica dispensada nesse momento a leitura da ata da sessão anterior, porém, declaro a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. Pergunto, antes de passarmos à fase do expediente, que é sujeita a simples despacho, se algum parlamentar gostaria de fazer registro de 1 minuto de silêncio. Graças a Deus, não. Passamos então à fase do expediente. Mensagem 091-2021 do governador do Estado, ciente ao deputado Capitão Assunção, por cópia eletrônica. 2. Proposta de emenda constitucional 03-2021 do deputado Bruno Lamas, após o cumprimento do artigo 259 do Regimento Interno, às comissões de Justiça, de Educação e de Finanças. 3. Proposta de emenda constitucional 005-2021 do deputado Sérgio Majestic. Junte-se à proposta de emenda constitucional 03-2021. 4. Projeto de lei 415-2021 do deputado Sérgio Majestic. Junte-se ao projeto de lei 728-2019. 5. Projeto de lei 417-2021 do deputado Capitão Assunção. Após o cumprimento do artigo 259 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Saúde, também de Finanças. 6º item da pauta, projeto de decreto legislativo 041-2021, da deputada Janete de Sá, às comissões de Justiça, de Cidadania, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Do item 07 ao item 16, tratam-se de requerimento de informação do deputado Carlos Von. O despacho será único para todos os itens. Oficie-se. Segunda parte do expediente, nesse caso, feita da deliberação. 17 é o item requerimento de urgência 163-2021 do delegado Danilo Maense, ele que já colocou mais de 20 mil vagabundos na cadeia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. 18º item da pauta, requerimento número 040-2021 do deputado Hudson Leal. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem. Aprovado. Do item 19 ao item 110, tratam-se de indicações das senhoras e dos senhores deputados. Nesse momento, colocarei em votação todas as indicações. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovada todas as indicações, já temos um inscrito, que é o primeiro inscrito, deputado Bruno Lamas, que vai se manifestar, e o segundo é o é o doutor Hércules Silveira. Deputado Danilo Maense também. Terceiro, Danilo Maense. Deputado Ferraço. Quarto, Ferraço. Senhor presidente, deputado Marcelo Santos,
senhores e senhoras deputadas e a todos que nos acompanham através da TV Assembleia, eu quero agradecer a aprovação aqui das indicações, votei favorável a todas. Vim agora de um evento sobre segurança pública que acontece lá no Palácio, cheguei a tempo para a sessão. Quero, dentro desse tempo, presidente Marcelo, fazer a leitura aqui da justificativa do projeto de emenda constitucional que apresentei e que foi lido aqui hoje na manhã, que tem relação direta com os pedagogos. Considerando que o exercício da pedagogia em instituições educacionais confunde-se com o trabalho docente, considerando que a administração escolar, a orientação escolar, a supervisão escolar, a inspeção educacional e o planejamento educacional, quando realizado no contexto da escola ou de órgãos gestores do sistema de ensino, estão diretamente vinculados ao processo de ensino-aprendizagem, currículo, avaliação, metodologias, entre outros aspectos mais significativos, considerando que o Conselho Nacional de Educação, órgão normativo mais elevado no âmbito do aparelho escolar brasileiro, definiu por meio da Resolução número 1, de 15 de maio de 2006, que os egressos dos concursos de graduação em pedagogia são todos eles docentes, considerando que todos aqueles cursos foram reconhecidos como licenciaturas, ou seja, como cursos formadores de professores especialistas em educação, diferentemente dos demais cursos de licenciatura, matemática, história, língua portuguesa, entre outros, que não formam professores especialistas em educação, mas apenas docentes, considerando que a atual quadra normativa não autoriza a acumulação remunerada de cargos públicos de pedagogo, esse é o X, é o cerne da matéria, considerando que a organização curricular dos cursos de licenciatura em pedagogia nas instituições de ensino superior do Brasil é dotada de formação em educação, considerando o desassossego que alcança pedagogos de carreira no serviço público, educadores, militantes em nossas escolas públicas, com percursos profissionais e vida pessoais e familiares organizadas pela aprovação em 2 concursos públicos distintos, pelo quais obtiveram, por mérito, 2 diferentes matrículas no serviço público, tendo agora que se defrontar com tão grave ameaça de perda de um dos vínculos, considerando a autonomia constitucional conferida aos Estados para lidar com a carreira de seus servidores, mas também para disciplinar situações idênticas existentes em seus municípios, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, por meio dos deputados que assinaram a PEC, e eu agradeço um a um, e farei questão de registrar em seguida os nomes, que está subscrita, resolve, em face de todo o exposto, conclamar o apoio dos nobres pares à aprovação da presente proposta de emenda constitucional para causa tão relevante ao trabalho pedagógico realizado das escolas públicas em funcionamento no Espírito Santo. Eu agradeço e devolvo a palavra ao deputado Marcelo Santos. Muito obrigado, deputado Bruno Lamas. Com a palavra, o deputado doutor Hércules. Vossa Excelência tem o tempo previsto no regimento interno dessa casa. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Senhor presidente, prezados colegas deputados e deputadas, povo que nos assiste, nossos amigos, colaboradores, servidores da casa, eu quero dar um abraço. Hoje eu votei a favor da transferência da sessão do Dia do Advogado, que eu vinha fazendo há muitos anos, e fui procurado pelo presidente da OAB, mais uma vez, questionando sobre a sessão. Votei a favor porque hoje é dia do advogado. Eu sou advogado registrado na OAB pelo número 2310. Dedico esta fala em homenagem aos meus colegas advogados pela passagem do dia do advogado, comemorado hoje, dia 11 de agosto. Sem dúvida, não se pode negar que o papel da nossa classe é buscar ampliar os canais de justiça e propiciar aos cidadãos os valores da igualdade, da solidariedade, da liberdade e dos direitos individuais e sociais. Ao prestar minha homenagem aos advogados capixaba, quero realçar o papel da advocacia nas históricas lutas
que a nossa classe tem travado de maneira corajosa para o aperfeiçoamento das instituições e pela consolidação da cidadania. Nos momentos mais angustiantes da nossa história, aqueles em que o poder do arbítrio se impôs à ordem democrática, foi a voz dos advogados brasileiros, muitas vezes única, que se fez ouvir, clamando contra a arbitrariedade, a injustiça e a iniquidade. Foram muitas lutas da Ordem dos Advogados do Brasil e da nossa seccional aqui no Espírito Santo, nosso querido Zé Carlos Risco, que eu mando um grande abraço para ele, sempre na vanguarda das emergentes questões da sociedade civil do Espírito Santo. Como advogado regularmente inscrito na OAB sob o número 2310. Meu número na OAB é 2310. Sempre estive à disposição da nossa classe. Nesta Casa de Leis, sempre estive aqui representando a nossa OAB. Foi por meio do nosso trabalho que a importância do respeito às prerrogativas profissionais e demandas sobre a valorização dos honorários advocatícios, além de lutar pelo devido pagamento aos advogados dativos do Estado e a luta por um piso salarial aos advogados capixaba também partiu de nosso mandato. Nosso mandato sempre deu voz aos sindicatos dos advogados e à OAB, e assim sempre será. Não adianta outro caminho a não ser esse, da seriedade, do coleguismo e também da seriedade. Muito obrigado. A minha homenagem ao Dia dos Advogados, senhor presidente, e também por isso eu votei a favor da transferência dessa sessão solene. Obrigado. Obrigado, deputado doutor Hércules. Com a palavra o delegado Danilo Baense. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia. Presidente, eu gostaria de parabenizar os colegas pelas indicações que fizeram e agradecer também aos nossos pares por haverem votado o nosso requerimento de urgência favoravelmente com relação ao projeto 333 de 2021, que cria o Programa Estadual de Incentivo ao Ciclismo de Montanha nos parques estaduais e dá outras providências. Eu quero também agradecer aos pares por haverem votado à unanimidade as 62 indicações da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e Políticas sobre Drogas. Nós criamos um grupo de trabalho naquela comissão e graças aí ao trabalho intenso dos nossos pares aí, capitão Assunção, deputado Carlos João, deputado Luciano Machado, deputado Torino Marques, nós chegamos aí a essas indicações que muito vão fazer para melhorar a situação das nossas crianças e adolescentes que vêm sendo vítimas de violência no estado do Espírito Santo. Somente nos 2 últimos anos, apenas a DPCA aqui em Vitória registrou quase 4.000 ocorrências. Então eu conclamo aí a todo cidadão capixaba que tenha conhecimento de qualquer tipo de violência praticada contra criança e adolescente, que faça a sua denúncia até através do Disque 100, também através do 181, as denúncias são anônimas, e colocamos ainda o nosso telefone particular à disposição de toda a população capixaba, que é o 27 999690988. Temos recebido algumas denúncias através do nosso telefone particular e agradecemos a toda a população capixaba. Nossas crianças merecem respeito e carinho. Muito obrigado, delegado Danilo Baense. Com a palavra, o deputado Teodorico Ferraço e depois Hudson Leal, o último inscrito. Senhor presidente, senhores deputados, quero agradecer o apoio e a aprovação das nossas indicações que fizemos hoje ao governo do Estado. A primeira diz respeito a Brejo dos Patos, uma indicação do vereador Gilson Moté e dos produtores rurais Gilberto, Jussi e Benedito, relativo a um córrego ali em Brejo dos Patos, que qualquer chuva traz os maiores transtornos, não só para as casas, as residências, como a agricultura de um modo geral. Estamos pedindo ao governo que envie, através da Secretaria da Agricultura, técnicos para encontrar uma solução para que aquele córrego de Brejo dos Patos tenha, naturalmente,
uma melhor assistência e drenagem para que os produtores e o pessoal do Brejo dos Patos não sofra com tanto problema com qualquer enchente que ali acontece. O segunda indicação diz relativo à rodovia do Trevo de Boa Vista, rodovia Marataízes, Presidente Kennedy, até Una. Praticamente, pessoal de Kennedy, os produtores do sul ali de Marataízes, produtores de abacaxi, produtores de mandioca, né, produtores de cana-de-açúcar, fazem um trajeto naquela estrada porque economiza cerca de 12 quilômetros se for passar por Marataízes. Então, essa estrada que pode ser através do caminho do campo ou através de uma estrada melhor, através do DR, é uma das principais reivindicações dos produtores de abacaxi, que sem dúvida alguma, Marataízes é o maior produtor de abacaxi e que produz o abacaxi que é doce como mel. Então fica aqui a reivindicação ao governo para o asfaltamento da rodovia Boa Vista até Graúna. E a terceira reivindicação é pedir ao governo, através da agricultura, que promova um encontro com os moradores, associações dos produtores do município de Itapemirim, de Marataízes e de Kennedy, com relação ao preço do adubo. Nenhum produtor está aguentando comprar o preço do adubo, que ontem custava 80, hoje já está em 160, 170, até 200 reais. Então é uma reivindicação muito justa para que o governo tenha um projeto, um programa de assistência aos agricultores, não apenas com adubo, mas com maquinário, para que a produção de abacaxi, de cana-de-açúcar e de mandioca, que são as principais riquezas de Marataízes, Presidente Kennedy, de Itapemirim, né, continue atravessando uma crise que desanima o produtor de produzir. E, além disso, quando chega o momento de colher o abacaxi, né, o preço desce, vai lá para baixo. E o preço do adubo hoje está assustador, violento. Então, precisamos de uma providência para ter um programa de assistência aos produtores rurais desses 3 municípios. Muito obrigado aos senhores deputados, um bom dia e agradecido pela gentileza. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Hudson Leal. Deputado Marcos Garcia, eu pedi também para justificar o voto, deputado Rafael Favato. Deputado Marcos Garcia, presidente, Olha, eu vou declinar da minha deputado fala. Rafael Favato é o último inscrito. Ok? Então, deputado Hudson Leal declinou da fala. Então, com a palavra aqui, então, o deputado Marcelo Santos. Senhor presidente, nesse momento, deputado Marcos Garcia, que preside e conduz essa sessão, senhoras e senhores deputados, eu quero fazer um registro aqui, entendo ser muito importante para uma reflexão, para nós que pertencemos a este poder, para você, cidadão, mas para todos os capixabas e brasileiros. Lendo, deputado Torino Marques, as principais manchetes dos principais estados da federação, a começar pelo Espírito Santo, o destaque é que o Congresso Nacional não aprovou o voto impresso. Mas essa é uma matéria que naturalmente deveria estar estampada porque ela tramitou no Congresso. Mas o que me chama a atenção é essa mesma imprensa dizer: veja quem votou favorável e veja quem votou contrário. Como quem tivesse votado favorável fosse alguém superior ou inferior e quem tivesse votado contrário da mesma forma. Como se nós tivéssemos um padrão e esse padrão devesse ser seguido. Olha, você tem que vestir um terno dessa cor, a sua meia não pode ser colorida, você tem que falar com entonação de voz, o seu português tem que ser o melhor possível, você tem que andar tantos passos por minuto, tem que votar favorável a isso e votar contrário àquilo. Não é isso.
Eu, particularmente, deputado Sérgio Majeski, sou a favor do modelo atual, da urna eletrônica, sem a emissão do voto impresso, mas não sou contra a quem votou favorável ao voto impresso, porque é uma opinião, e se eu não respeitar a opinião dos demais, de que vale a democracia? Alguém cometeu um crime ao dizer que é favorável ao voto impresso? Não, mas parece que aqueles que votaram favoráveis ao voto impresso devem ser crucificados. São contra a nação, são fora do padrão. Meu Deus, nós temos tantas coisas mais importantes para debatermos no Estado brasileiro, aqui na Assembleia, tantas matérias importantes a serem divulgadas. Quantos pobres e miseráveis que não conseguiram dormir essa noite por conta do frio? Quantos não conseguiram amanhecer porque estavam mortos? Quantos não comeram ontem e hoje ainda não tem previsão de comida? Quantos saíram de casa ontem e não voltaram na busca do emprego e com vergonha não chegaram em casa porque tem mulher e filho esperando o alimento na mesa? Como é que vai ser a questão da universalização do tratamento de esgoto e água? Quantas coisas importantes como a educação, como a melhoria do salário do profissional de educação, dos policiais militares, dos investimentos de infraestrutura, da melhoria do atendimento do serviço público de saúde. Tantas questões importantes e o país travou uma batalha desnecessária para dizer: quem votou a favor do voto impresso é do mal e quem votou contra é do bem. Eu quero dizer para vocês, está ótimo para mim permanecer com a urna eletrônica, mas não sou contra e acho que o debate é muito bacana e principalmente prestigiar quem emitiu a sua opinião através de voto, votando a favor da urna eletrônica, que não causou nenhum malefício ao Estado brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, deputado. Agora com a palavra o último inscrito, o deputado Rafael Favato. Obrigado, presidente deputado Marco Garcia. Hoje, vários temas importantes foram debatidos, mas eu não poderia deixar de falar aqui sobre essa nossa violência que nós estamos vivenciando aqui no Estado do Espírito Santo. Hoje é que nós acordamos com a notícia de que um pastor, já de mais de 70 anos, ao sair de casa no bairro Santa Rita, foi baleado, vítima de bala perdida. Nós sabemos do esforço do governador Renato Casagrande. Hoje mesmo teve um anúncio de equipar toda a polícia, muito importante para o Estado do Espírito Santo, mas nós precisamos estar realmente presente em algumas comunidades que são historicamente mais violentas, né? No município de Vila Velha nós temos a grande região de Terra Vermelha, que tem diminuído muito o índice de violência, mas nós temos bairros em Vila Velha de longa data, que é Cobi, que é Santo Torquato, 1º de Maio, Santa Rita. São bairros que precisam de uma atenção especial, um policiamento realmente 24 horas dentro do bairro, nas ruas do bairro, protegendo e salvando vidas da nossa população. Então hoje a minha fala é nesse sentido, é para alertar, é para trazer aqui ao Estado. Nós temos um déficit muito grande, né, de policiais. O governo tem realmente feito um esforço muito grande para que a polícia forme técnicos, tecnólogos, que o curso da polícia e o aperfeiçoamento do policial militar, e ele tem um certificado de conclusão do curso. Isso leva tempo, são 9 meses para a gente entregar um policial preparado para a população. Nós sabemos do esforço, sei do zelo que o coronel Douglas Caos tem em relação à polícia militar, da sua atenção em relação ao policial militar, para que entregue realmente policiais militares preparados. Mas o meu pedido aqui é que, de alguma maneira, o governo possa duplicar essa capacidade de formação do policial, novas turmas, novas salas, novos profissionais, né, para que dê esse curso de formação
para um número maior de agentes públicos, os futuros policiais. É importante, sim, formar esses policiais e devolver esta segurança à nossa população, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, que tem um número hoje reduzido do seu efetivo. Ao longo de muito tempo, isso foi passando de governador em governador, foi diminuindo a capacidade de formação desses policiais e chegou a época da aposentadoria merecida de inúmeros policiais militares que estão deixando a corporação por tempo de serviço, que é justo e é realmente do jogo. A pessoa completou o seu tempo de serviço, está dando baixa da polícia com louvor até. Porém, nós temos sim a necessidade de formar novos policiais militares e entrar na corporação pessoas, homens e mulheres, capacitados de entregar um serviço para a nossa população. E que serviço é esse? A nossa segurança. O nosso direito de sair de casa sem preocupação. Enquanto eu estou trabalhando, enquanto você está trabalhando, enquanto a sua esposa está trabalhando, seu marido está trabalhando, seus filhos estão na escola, estão aqui na academia, estão na praça, estão na praia, em qualquer lugar, mas para finalizar, nós estamos preocupados, pensando na vida dos nossos filhos e como eles estão. Então nós precisamos sim de ter pessoas, homens e mulheres da segurança pública, protegendo a nossa sociedade civil. É a minha fala de hoje, deputado. Obrigado e parabéns, deputado Rafael Favato. Antes de passarmos à fase da ordem do dia, em nome da mesa diretora e na condição de vice-presidente dessa casa, eu quero aqui cumprimentar o novo diretor-geral da Polícia Federal no Espírito Santo, doutor Eugênio Ricas, figura que já esteve aqui na DPF, contribuiu para o Espírito Santo quando foi secretário de Estado, foi ser adido no exterior, nos Estados Unidos, cumpriu também uma missão importante, retorna agora como diretor-geral e tem o respeito desse Poder Legislativo. O presidente Eric Musso nos representou no dia da sua posse, tem também o respeito desse vice-presidente e dos demais membros que compõem esse Poder Legislativo. E, além do respeito, nós reconhecemos também um trabalho digno, honrado, competente do doutor Eugênio Ricas, que agora é diretor-geral da Polícia Federal no Espírito Santo. Nosso cumprimento, nosso abraço e as nossas felicitações. Em nome da Assembleia Legislativa, queremos parabenizá-lo, cumprimentá-lo e desejar sucesso nessa mais nova empreitada. Quero também que a mesa transmita esses cumprimentos ao diretor-geral da Polícia Federal, doutor Eugênio Ricas, em nome da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Passamos então à fase da ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Marcos Garcia, líder absoluto do Norte e vice-líder do governo nessa Casa de Leis. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a recomposição de quórum. Bom, é regimental recomposição de quórum. Eu comunico às senhoras e senhores deputados em plenário e na sala virtual que eu irei desplugá-los para que possam fazer o registro das suas presenças. Iniciar, desplugá-los. Vou zerar o painel primeiro, desplugar, desconectar. Só um minuto, por favor. É uma linguagem mais moderna. Porque se eles não deslogarem, se eles não tirarem, saírem da internet, eles não vão ficar logados. Se você não falasse um por um. Percebe o que eu estou tentando dizer? Eu sei, cara, mas eles vão ter que estar logados. Eu faria chamado, o painel, ele tem um simples problema, porque ele não zera a presença dos que estão na sala virtual, ou daqueles que porventura se conectaram, mas não estão mais presentes. Então eu vou meramente
meramente fazer no plenário os registros do plenário e, naturalmente, da sala virtual. Nós temos hoje aqui 3, está aberta a composição, né? Já começou a recomposição? Já começou, né? Então, nós temos recomposição de quórum feita, nós temos 4 presenças no plenário. No meu aqui aparece apenas virtual 0. Quem? 7? Não há quórum, né? Então, quantos? 7? Há 7 deputados em plenário, na sessão híbrida. Não há quórum para manutenção da sessão, por solicitação do nosso vice-líder, a recomposição de quórum. Já foi feita a avaliação do plenário virtual e da sessão presencial. E, nesse caso, estou encerrando a sessão. Antes, porém, convoco a senhoras e senhores deputados para a próxima, que será segunda-feira. Expediente, o que ocorrer? Está encerrada a sessão. Os deputados aprovaram agora, na fase do expediente da sessão ordinária, o requerimento de urgência do deputado delegado Danilo Baense ao projeto de sua autoria que cria o Programa Estadual de Incentivo ao Ciclismo de Montanha nos parques estaduais, unidades de conservação e trilhas localizadas em áreas públicas aqui do estado. Agora ia começar, então, a ordem do dia, né, a fase de votação dos projetos que estavam em pauta. Porém, o deputado pediu recomposição de quórum, deputado Marcos Garcia, e haviam apenas 7 deputados em plenário. Como o quórum necessário são 10 na fase da ordem do dia, a sessão foi encerrada por falta de quórum. As informações completas sobre os trabalhos de hoje você pode conferir no nosso site e também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.